No nosso vídeo anterior, nós vimos como fazer a personalização do Grid View, modificando aqui o título das colunas e também aplicando aqui as casas, os separadores de milhar, né, para os campos numéricos. Nesta aula hoje o objetivo é trabalharmos com a parte dos filtros. Nós vamos filtrar aqui por estado, né, vamos filtrar aqui por população e vamos personalizar então os resultados do nosso Grid View. Se você está chegando agora, nós estamos numa série onde nós estamos criando um sistema C#, um sistema desktop a partir do zero. Se você não viu os primeiros vídeos, seria muito interessante você ver para você acompanhar toda a série que está ficando muito bacana. Meu nome é Luiz Ribeiro, eu sou professor de programação e analista de sistemas há mais de 20 anos. E nesse canal eu ensino programação básica para iniciantes. Então, nessa aula hoje, o assunto é filtro. Como é que eu filtro os dados em um Grid View? Então, vamos lá dar uma olhadinha no nosso código. Aqui nós temos, então, o seguinte. Eu tenho aqui esse campo, né, que nós temos ele com o nome de CMBUF. E ele tem uma propriedade aqui, ó, que eu vou mostrar para você, que é essa propriedade items, né? Nessa opção collections, você vem aqui e você coloca os valores, né? Você seta aqui os valores que você quer que apareça. Eu não coloquei todos os estados brasileiros, eu coloquei apenas os estados do sul e do sudeste. Mas evidentemente o ideal é você colocar todos, né, em ordem, tudo certinho. Mas só para a gente mostrar aqui, deixei esses aqui. Vou colocar mais aqui, mais a Bahia, vou colocar mais Goiás, eu vou colocar mais o Amazonas, para ter um de cada região, para não falar que eu estou com preconceito. Pronto. Então tá aqui, e aqui eu tenho os campos TXT população min e TXT população max, né? E o botão de filtro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 2 cliques aqui no botão de filtro, e ele vai... 2 cliques, está aqui, e ele abriu então aqui para mim o método que vai ser usado para efetuar o filtro, né, quando eu clicar nele. Muito bem, eu já deixei aqui uma colinha pronta, para a gente ganhar tempo, eu vou jogar aqui e a gente vai conversar sobre os resultados. Apenas, deixa eu pegar aqui, pronto. Para a gente ganhar aí um pouquinho de tempo, eu já deixei aqui pronto a minha colinha para a gente discutir. O que vai acontecer então quando eu clicar naquele botão de filtrar? Vai acontecer o seguinte. Primeiro, eu vou voltar lá no início do código para a gente dar uma olhada numa propriedade que nós definimos aqui, que foi essa propriedade aqui. Ó. Nós criamos um objeto DataTable, né? Chamei ele de DT. Esse objeto foi usado para quê? O objeto DataTable, ele é um objeto, ele é uma tabela virtual, né? Então, quando a gente pegou os dados da planilha, aqui, ó, a gente jogou nesse objeto DataTable, né? A gente montou ele aqui, ó, tá vendo? As colunas e as linhas dele, e depois a gente atribuiu esse DataTable ao Grid View, tá? Então, eu não posso pegar os dados direto da planilha e jogar direto no Grid View. Eu joguei num DataTable para que eu pudesse formatar, para que eu pudesse definir, para que eu pudesse, então, ajustar esse objeto em memória e depois eu apliquei ele ao Grid View, ok? Agora, a gente vai voltar a trabalhar com esse DataTable. Então, o que eu faço aqui? Ó? Eu crio inicialmente um objeto DataView, tá certo? Vou chamar ele de DV, que é uma abreviação para DataView, e eu vou aplicar o seguinte, eu vou pegar esse DataTable, essa tabela que eu já tenho em memória, e vou aplicar nela um Default View. Tá? Default View, então, é um objeto, é um recurso que vai me permitir trabalhar com filtros, que vai me permitir pegar esse objeto DataTable e criar uma cópia dele, mas uma cópia filtrada. Tá? Então, o DataTable continua a existir, tá? Ele contém os dados originais e o meu DataView vai conter uma cópia desse DataTable, mas uma cópia filtrada, entende? Então, é como se você trabalha com Excel, você já deve saber disso, você tem lá a planilha, que são os seus dados originais, e você tem aquelas opções de filtro que você tem lá. Você vai lá, marca um filtro, ativa isso, tira aquilo, coloca isso.
ele cria uma nova listagem para você, uma nova amostragem de dados. Aquela amostragem é uma cópia, né? Ela é um pedaço do total, né? É mais ou menos o que a gente vai ter aqui. Então, esse objeto DataView é o que nós vamos usar. Cria aqui um outro objeto, uma variável filtros. Ela é uma lista, né? Uma lista de string, tá certo? Baseado numa nova lista de strings. E aí eu vou fazer o seguinte. Esse filtro, né? Esse filtro, que inicialmente ele está vazio, né? Ele é uma lista de string vazio. Primeiro eu vou aplicar a questão do filtro por UF. Então eu vou pegar o meu CMB-UF, que é esse campo aqui, tá certo? Vou perguntar o seguinte, se o selected index dele é maior que 0, tá certo? Ou seja, se alguém selecionou, se o usuário selecionou algum item lá, ele é maior que 0. Então, se ele selecionou algum item, eu preciso fazer o quê? Eu vou pegar essa variável filtros, que está vazio, e vou adicionar nela um filtro. Que filtro é esse? Eu vou colocar o F igual a quê? Igual ao o F que foi selecionado, tá? Selected item. Então, por exemplo, opa, não é isso que eu queria clicar, cliquei errado aqui. Se eu venho aqui, ó, selecionei Espírito Santo. O selected index dele é maior que 0, evidentemente, né? E o selected item é o ES, porque foi o item que eu selecionei. Tá? Então é isso que ele vai fazer aqui. Então ele vai colocar aqui nesse caso o F, né, igual a ES, né, de Espírito Santo, ou o F igual a SP, ou o F igual a MG, dependendo do que você selecionou lá. Então esse filtro agora vai receber então esse critério, tá certo? Ele vai receber então esse critério. E aí eu vou ignorar essa parte aqui, ó. Imagine que eu só fiz isso aqui. O que vai acontecer? Aqui embaixo, ó, então ele vai pegar o DataView e vai aplicar nele um raw filter, né? Ou seja, ele vai permitir ali a filtragem baseado no quê? Baseado no critério que eu criei lá em cima, que foi o filtro. Então ele vai fazer um join, né? Então ele vai pegar a lista inteira e da lista inteira ele vai procurar aqueles que são iguais, o F igual a SP, por exemplo, que foi o F selecionado, tá certo? E aí ele vai aplicar então isso ao DataView. E esse DataView, que agora é uma lista filtrada, eu reaplico ele ao DataSource. Então ele vai recarregar para mim o DataSource, né, do GridView, baseado nessa lista filtrada. Vamos ver isso funcionando, que eu acho que vai ficar mais claro para entender. Ó, carreguei a lista inteira, selecionei aqui, ó, MG, mandei filtrar. Olha o que acontece. Ele filtrou, então, tudo que é MG. Perceba que ele recarrega a lista. Eu vou mudar aqui, eu vou colocar São Paulo. Olha lá. Vou colocar Bahia. Ó, então, você veja que quando eu clico no filtro, ele recarrega o GridView. Né? Ele sobrepõe os dados que estão no GridView, porque ó, quando eu carrego originalmente ele, ó, ele pega e carrega com o data table, ou seja, com a tabela completa que vem lá do Excel. Mas aqui não. Aqui ele vai aplicar apenas o DataView, que é a tabela filtrada. Então ele substitui aquela tabela inteira por uma tabela nova que está filtrada. Tá, vamos lá. E aí, então, para o F é isso. Beleza, mas eu tenho a questão dos outros filtros aqui, ó, que é a população min e a população max. Beleza, nesse caso, o que acontece? Eu tenho aqui essas duas condições para a população min. Então, eu faço o seguinte. Aqui eu uso uma expressão que é mais ou menos assim. Ó. Deixa eu explicar primeiro essa parte aqui. Ó. TXT população, quando eu pego ele lá, ó, TXT população min.txt, eu estou querendo dizer o seguinte. Eu quero pegar o valor que o usuário digitou aqui dentro. Tá bom? Esse valor, apesar de ele ser um campo numérico, ele trata como número, mas por ser um TXT, ele sempre vai retornar para mim uma string. Tá? Mesmo que a pessoa digitar lá 1000, por exemplo, né, o milhar, né, o valor milhar, ele vai retornar aquele 1000 como uma string. Então eu tenho que forçar a conversão dele para int. Então eu vou utilizar esse método aqui, ó, o try parsing, né?
int try parse, e eu vou pegar o valor que foi digitado lá em txt população min e vou forçar a conversão dele para int. Essa conversão, esse resultado dessa conversão vai ficar nessa variável população min aqui, ó, que também é do tipo int. Então ele dá aqui um out, né, uma saída. Se ele conseguir fazer a conversão, beleza, ele pega lá o 1000, converte ele em 1000 numérico, tudo bem. Vamos supor que a pessoa digitou lá uma letra, ou não digitou nada. Então ele não vai conseguir converter isso para numérico. Então nesse caso, o população min, o pop min, ele vai assumir um valor 0. Tá? O importante é que pop min, ele tem que ter um valor numérico aqui. Tá? Então eu estou perguntando, se foi feita a conversão dele corretamente, né? O que acontece? Ele vai adicionar aqui, ó, o filtro, tá certo? Onde a população 2021 for maior ou igual à população min. E faço o mesmo aqui com a população max, só que eu mudo aqui o critério, onde a população 2021 seja menor ou igual à população max. Em outras palavras, é o seguinte, o que eu quero falar aqui. Supondo que eu quero filtrar a população entre 50 e 100 mil. Então eu vou digitar 50 na população min e 100 mil aqui. Então ele vai filtrar da seguinte forma. Filtra onde a população 2021 for maior ou igual a 50 mil e população 2021 menor ou igual a 100 mil. Né? Aí você vai falar, mas onde está o E nessa história aí? O E está aqui embaixo. Ó. Tá vendo? Quando eu aplico aqui o Raw Filter, eu estou considerando o seguinte. Ó, eu vou pegar o filtro e vou pegar todas as condições que estão no filtro, que pode ser da UF, que pode ser da população min, pode ser da população max, eu vou colocando AND. Então seria mais ou menos assim, ó. Filtra a população onde a UF for igual a SP e, né, AND, e população mínima população mínima for maior ou igual a 50 mil e população máxima for menor ou igual a 100 mil. Então ele vai juntar todos os critérios, porque eu estou utilizando aqui um operador de AND, e eu estou utilizando aqui um join, tá? Esse join vai fazer a junção. Então as três condições podem trabalhar juntas, né? E aí, da mesma forma, tanto faz se eu filtrei por um ou pelos três, ele vai aplicar os três e gerar um novo data view. Então, vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada. Carreguei os dados. Vou filtrar por São Paulo. Vou colocar agora uma população mínima de 10 mil e uma população máxima de 20 mil. Tá certo? Pronto. Tá aqui, ó, estado igual a São Paulo. Última coluna aqui, ó, população 18, 16, 11, tá tudo dentro do critério que eu coloquei. Então, vou mudar. Vou colocar aqui população mínima de 1000, de 100 e população máxima de 2000. Será que existe isso? Existe, né? Olha só, quantas cidades do estado de São Paulo que tem população menor que 2000 habitantes. Então, tá aí, ó. Tá aí o critério. Né? Vou mudar aqui para Minas Gerais. Esse número vai, ó, mesma coisa, quase. Rio de Janeiro, nem deve ter. Não. Espírito Santo deve ter? Não. Paraná deve ter? Tem. Então, é isso. Beleza, funcionou, aplicou certinho. Mas deixa eu mostrar agora um problema que a gente pode ter aqui. Veja isso. Não carreguei nada, vou clicar no filtrar. Vai dar um erro. Porque não tinha dados a filtrar. Percebe? Não tinha dados a filtrar. E aí, nesse caso, evidentemente, que ele vai dar erro. Outra situação que pode dar erro. Vou carregar os dados, não vou preencher nada e vou mandar filtrar. Não vai dar erro nesse caso. Né? Nesse caso, pelo menos, não deu erro. Mas, se eu não carrego os dados, ele vai dar o erro. O que eu tenho que fazer? Ora, se eu não carreguei os dados, esses botões aqui não deveriam estar habilitados. Entende? Então eu preciso desabilitar esses botões aqui e só habilitá-los quando eu tiver com os dados carregados. Né? Então essa é uma estratégia interessante para a gente fazer. O que nós vamos fazer? Eu vou criar aqui um método. Vou criar aqui um método
para a gente fazer isso? Eu vou chamar esse método de controles, e esse método ele vai receber um valor. Ele vai receber um valor que eu vou chamar de status, ok? E aí eu vou perguntar o seguinte, ó, vou perguntar se esse status for verdadeiro, né, ou se ele não é verdadeiro. Se ele for verdadeiro, ou seja, se ele for true, eu vou pegar então o meu cmbuf.enable e vou falar que ele é igual a true, certo? Vou fazer o mesmo com o txt população min.enable também igual a true. Vou fazer o mesmo com a população máxima. E vou fazer também com o botão filtrar, que no meu caso é o btn filtrar. Também vou colocá-lo da mesma forma. Então, se o status, né, desse método, né, se esse parâmetro status chegar aqui como verdadeiro, eu pego todos os botões e habilito. Caso contrário, né, eu vou colocar o seguinte, cmbuf.enable igual a false. Vou fazer o mesmo aqui para todos os botões. Então tá lá. Então vou ter as duas condições. Quando eu chamar esse controle e passar o status como true, como verdadeiro, ele habilita todos os botões. Quando eu passar como false, ele desabilita todos. Certo? Então, beleza. Sabendo disso, o que eu tenho que fazer? Quando eu carregar o formulário, eu tenho que passar eles como false. Certo? Quando eu carregar o formulário, eu tenho que passar eles como false. Então, eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui, ó, lá no meu método construtor, no FRM Cidades, aqui eu chamo o controles, controles, e vou passar false. Ó, chamei o controles, vou passar false. Quando eu clicar no btn carregar, que eu carregar os dados, ó, depois que eu preencher o grid view, que eu personalizar ele, eu chamo de novo controles e agora eu passo true. Agora eu peço para habilitar eles. Ok? Então esta é a lógica. Vamos testar? Esta é a lógica. Opa! Diz ele que está com erro aqui. Tem alguma coisa esperado aqui? Eu acho que eu esqueci de fechar aqui a chave desse método. Pronto, está resolvido. Então vamos carregar para ver. Ó, entrou desabilitado. Ó. Agora não dá mais erro, porque não tem como eu clicar. Certo? Vou mandar carregar. Carregou e agora sim habilitou. Agora eu consigo usar. Então, ó, essa estratégia é extremamente importante para você fazer. Existem erros que precisam ser evitados, né? Como é que você evita? Não deixando a opção para o usuário cometê-los. Então, se você sabe que antes de carregar os dados, esse botão aqui pode gerar um erro, então não deixa ele habilitado, certo? Desabilita ele. Só quando carregar é que você faz, então, a habilitação dele. Então, qual foi a estratégia que nós usamos aqui? Criar um método que recebe um valor verdadeiro ou falso, né? Um valor booleano, tá certo? Um parâmetro booleano. E aí eu testo. Né? Se ele é verdadeiro, eu habilito todos. Se ele é falso, eu desabilito todos. No método construtor, na carga do formulário, eu mando ele falso para desabilitar. E no botão carregar, quando eu clicar, eu mando ele como true para habilitar. E aí, beleza, o meu filtro vai funcionar sem erro, sem correr o risco do usuário clicar indevidamente no botão. Então é isso. Está aí o nosso método para filtrar os dados e o nosso método para controle dos botões. Então, finalizamos aqui a parte do Excel.
E aí, nos próximos vídeos, a gente vai dar sequência nesse projeto, olhando as outras partes dos sistemas, mas aqui a gente já tem aí essa parte importante aí de como você fazer a leitura de uma planilha do Excel e aplicar ele no Grid View. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, inscreva no canal e continue nesta série, porque tem mais vídeos para a gente concluir este sistema. Muito obrigado.